E aí? Belezinha? Vamos a mais um vídeo escolhido pelos clérigos de Patreon. É a galera que nos apoia via Patreon. É uma galera bem maneira que escolhe uns assuntos bem maneiros. Se você também deseja apoiar a formação através do Patreon, clique no link da descrição. Mas vamos ao vídeo. Existe um sistema que muita gente comenta que é o perfeito equilíbrio entre a terceira edição e a quarta edição. Um sistema que tornou as regras leves e os personagens equilibrados. Um sistema criado por criadores de ambas as edições. O nome desse sistema é 13ª Era, 13th Age. Esse sistema é extremamente interessante por combinar elementos mecânicos com elementos narrativos. Vamos falar rapidamente de como funciona o sistema para depois falar exatamente do que é mais interessante do mesmo. Primeiro, entenda que ele é um sistema D20, bem baseado em D&D terceira edição e quarta edição. Muitas coisas como classes, raças e até mesmo rolagens são bem similares a essas edições. Mais um filho da OGL, Open Game License. A grande diferença é que ele é mais simples e rápido. Bem mais. Tá aí, cara, tu vai jogar de quê? Pô, cara, eu vou montar acho que um mano mago. Porra, massa. Pô, mas mago sempre demora pra fazer a ficha, né, cara? Não, cara, pior que é rapidão. Pega a tabela do mago, coloca na tua ficha. Pega a tabela do humano, coloca na tua ficha. Fechou. Mas ele possui algo fantástico, algo que o difere de qualquer sistema. Um sistema de ícones e coisas únicas. Os chamados ícones são os pilares do cenário. Todo jogo de RPG possui personagens importantes para a narrativa. Normalmente, são personagens controlados pelo mestre. Em 13ª Era, eles ganham um destaque maior, se tornando verdadeiras forças dentro do cenário. Forças que podem operar a favor ou contra os personagens. Cara, o bicho levanta a clava pra ti. O que tu vai fazer? Ela é uma colega de Tiamat, né? Isso mesmo. Cara, eu vou conjurar uma magia nela. É? Você tá ali conjurando uma magia, e aí tu lembra que tu é um arqui-inimigo de Tiamat? Que ela é um íconezinho? E aí ela toma a forma, adivinha quem que na verdade era Tiamat? Quem que se fudeu? Quem que se fudeu? Quem que se fudeu? O livro base apresenta 3 entidades que são fundamentais para o cenário descrito no sistema. Mas você pode criar os seus, O mais importante é que eles sejam os mais diversos o possível, representando 13 facetas do cenário. representando 13 forças cabulosas dentro do cenário. É isso aí, cara, ela tá ali ó, aberta pra cima de ti assim, ó. Ah, é? E vamos lembrar quem que é um clérigo de Bahamut. Quem que também vai virar um avatar? Quem não vai se fuder? Quem não vai se fuder? A parada é que depois você vai distribuir pontos nesses ícones. Os chamados pontos de relação. Cada personagem começa com 3 pontos para distribuir em relações com esses ícones. Você pode ter relações boas, conflituosas ou ruins com esses ícones. E aí, cabe a você distribuir suas relações com esses caras. Fechou, cara? Como vai ser o teu personagem? Cara, acho que eu vou criar agora então um paladino de Bahamut. Vou ter uma relação boa com Bahamut, vou ser arqui-inimigo da Tiamat. Vou ter uma relação conflituosa com o brother da vendinha. E então, você vai poder rolar os dados de relação com o ícone. No começo da sessão, você rola os dados de relação com o ícone de acordo com o número de pontos que você tem. Um resultado 6 significa que alguma coisa muito boa vai acontecer, enquanto que um resultado 5 é alguma coisa muito boa, mas com um custo. Isso serve para planejar a sessão. Fechou, vamos começar a aventura? Rola seus dados de relação, vai lá. Fechou. Cara, com Tiamat não foi nada de bom, mas com Bahamut conseguiu um 6 e com o brother da vendinha foi um 5. Tá, beleza. Vocês começam a campanha na taverna, no brother da vendinha, pá, e tu já tem uma dívida de 5.000 peças de ouro. Mas, ele deixou você pagar com um corpinho. Uma coisa ruim, uma coisa boa. Um conflito. Mas pode ser que sirva durante o jogo em momentos tensos. Imagine uma cena foda. Talvez o ícone esteja agindo ao seu favor. Cara, tu e Tiamat estão numa luta nervosa. Tu tá tipo, tu tá muito atrás dela, tu tá se fudendo. Então tu vê ao longe o cara da vendinha correndo. Meu Deus, ele é o único que pode me salvar agora. 6. Cara, o brother da vendinha na real é Tyr. E ele vem te ajudar. Meu Deus. Mas ele pede teu corpinho. Além dessa coisa única, nós temos também uma mecânica chamada coisas únicas. Algo que apenas o seu personagem tem. Algo único na história do personagem. E o mais legal em 13ª Era é que isso precisa aparecer na história como algo único mesmo. A narrativa gira em torno dos ícones e dos personagens, então essa coisa única precisa aparecer. Cara, em meia luta, Coron aparece. Da onde veio isso? Cara, que desde que eu era pequenininho, eu sentia que outra entidade sempre estava lá. Onde que tem isso na tua história? 13ª Era trouxe muitas coisas legais, coisas que você pode usar em qualquer mesa de RPG. Quais seriam os 3 ícones da sua campanha? Boa semana! E boas rolagens. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Formação Fireball. Se você gostou do vídeo e quer saber mais da série, ou se você ficou boiando nesse vídeo e quer saber o que aconteceu antes, temos um vídeo aqui, que é o vídeo anterior. Se você gostou do que viu e quer apoiar a formação, considere dar um like e se inscrever no canal. E se você curte Formação Fireball e quer fazer essa bola de fogo causar mais dano, considere dar uma olhadinha no nosso Patreon. Clicando aqui. Isso aí, acho que não. Não, acho que Não tem mais. Não. Não, mais nada. Não.